Olá, pessoal. Eu sou a Kellen Fogagnoli, sou fisioterapeuta, trabalho aqui nos Estados Unidos, sou uma das criadoras do Physio Power Connection e também sou uma das sócio-proprietárias do Estúdio Pilates, do Clube Vida, em Londrina, no Paraná. Eu estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho sobre o Pilates nas doenças neurológicas. Vamos estar falando do Pilates para o Parkinson's hoje. Eu sou instrutora de Pilates e tenho formação também em Pilates para pacientes neurológicos. Então, eu vou tentar ser breve, fazer um resuminho aqui das coisas mais simples, que esse é um assunto que daria para se aprofundar muito mais, tá bom? Vou dividir aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui, share my screen com vocês, para vocês darem uma olhada aqui no conteúdo que eu preparei para vocês, tá certo? Então, vamos lá. O Pilates, com relação à doença de Parkinson's, ela ainda tem que ser mais estudada. Mas as referências bibliográficas que nós temos aqui nos Estados Unidos, onde foi feito um estudo, onde compararam pessoas com Parkinson's que praticavam atividade física regularmente ou exercícios normais, e comparados com pacientes que faziam Pilates, os pacientes que faziam Pilates apresentaram uma melhora de força muscular, uma melhora do equilíbrio, uma melhora da qualidade de vida em geral, comparado com esse outro grupo que fez só atividade física regular, tá bom? Mas ainda é um assunto que ainda tem que ser muito mais explorado. Vou começar falando um pouquinho de estatística, né? Então, de acordo com a Fundação Nacional de Parkinson's aqui nos Estados Unidos, tá? A doença de Parkinson é uma doença degenerativa, uma das mais comuns depois do Alzheimer, tá? E a doença de Parkinson ela acaba afetando homens e mulheres em números quase iguais aqui nos Estados Unidos. E também estima-se que praticamente 60 mil novos casos são diagnosticados por ano, somando-se aí já a 1,5 milhão de pessoas que já têm um diagnóstico de Parkinson's, né? Um diagnóstico geralmente é feito com pessoas que têm acima de 65 anos, mas tem uma parcela aí de 15% que está tendo um diagnóstico mais precoce, está tendo a doença um pouco mais novo, com menos de 50 anos, tá bom? A doença de Parkinson ela é uma doença crônica, progressiva, que ocorre nas células nervosas que produzem dopamina. Então, essas células elas acabam morrendo ou ficando comprometidas. Lembrando que a dopamina ela é um neurotransmissor, né? Uma substância química que ajuda na transmissão de mensagem entre células nervosas. E ela auxilia na realização dos movimentos voluntários, né? Os movimentos do corpo de forma automática, aqueles movimentos que a gente nem precisa parar para pensar para realizar, tá? Eu estou sendo bem breve, tá, gente? É um resumão mesmo para vocês, tá certo? Os principais sintomas do paciente com Parkinson, né? Ele vai ter tremor no repouso, né? Às vezes os pacientes em casos mais avançados, né? Eles podem até ter também o tremor em movimento, né? Então, a lentidão do movimento, que é a bradicinesia, a rigidez, né? A instabilidade postural, a falta de equilíbrio, tem vários outros sintomas, né? Pacientes com problemas de cognição, depressão, é uma gama. O paciente de Parkinson, cada um tem sua característica específica, tem vários níveis, né? De paciente. O paciente com nível muito avançado pode até ser um paciente cadeirante. Então, tem que se ver bem quando está trabalhando com paciente com Parkinson's, quando que foi feito o diagnóstico, há quantos anos, né, o paciente já vem apresentando a doença. E cada um, lógico que as características, dependendo, né, da evolução, elas vão ser particularmente as mesmas, a rigidez, né, a falta de mobilidade de tronco. A gente vê que é muito comum a postura, né, que eles têm, a dificuldade de raciocínio, assim, a lentidão. A gente vê que eles acompanham, mas a gravidade depende do nível que essa doença tá bom? Então, assim, quando a gente está fazendo avaliação no paciente de Parkinson, né, eu recomendo fazer uma avaliação para todos os pacientes, né, que fazem Pilates, tem que fazer essa avaliação para você ver que nível que o paciente está. Então, assim, tem que analisar a cognição do paciente, né? Os problemas de memória que o paciente tem, depressão, porque isso vai afetar no tratamento. O paciente tem que conseguir
aqui a gente fala follow command, né? Eles têm que é, ai, gente, o português na hora que me falha. Eles têm que conseguir entender os estímulos verbais que vocês estão utilizando na aula. Então, se o paciente tem um problema cognitivo, não consegue entender o comando verbal que você está pedindo, provavelmente não é um candidato que estaria se sucedendo com as aulas de Pilates, né? Então, a comunicação desse paciente também você tem que ver, né? O paciente ele tem disartria, ele demora mais para processar as informações e aí verbalizar, né, as coisas, né, durante a aula. Como que é a fisionomia desse paciente? Aqui a gente usa mask-like face, né, que é a frozen, né, a expressão facial sem expressão, né? A gente tem que analisar o aparelho respiratório desse paciente, né? Então, geralmente, os pacientes com Parkinson, ele tem diminuição da expansão da caixa torácica, são os pacientes rígidos, né? Então, é muito importante, até no trabalho do Pilates, trabalhar bem a respiração com esses pacientes, né? Temos que analisar também as ADMs, os pacientes com Parkinson, eles têm mais contraturas, né? Dos flexores de quadril, adutores, eles apresentam essa cifose, essa anteriorização cervical, né? A postura típica dos pacientes com Parkinson, né? Então, a gente tem que analisar tudo isso, temos que analisar a sensação do paciente, né? Problemas com organização espacial, estímulo, como está esse estímulo proprioceptivo desse paciente. Então, temos que também dar uma analisada nisso aí, porque também são ferramentas que nós podemos estar utilizando no Pilates com esses pacientes, na questão da sensação. O tônus muscular, né, a rigidez desse paciente, lembrando que às vezes o estresse, situações de muita dificuldade pode também estar aumentando esse tônus muscular. É a função motora, né, que a gente comentou, a bradicinesia e a aquinesia, né, os movimentos lentos, né, os movimentos, o freezing, os pacientes apresentam aquele freezing episode, né, onde eles ficam frozen, não conseguem iniciar o movimento, ou demora muito mais para iniciar o movimento. Temos que analisar isso daí também. O movimento involuntário, né, que é o tremor, que normalmente, quando nós estamos realizando o movimento, ele tende a diminuir, né? Mas como eu falei, em casos às vezes muito avançados, os pacientes podem apresentar. Lembrando que a medicação também vem ajudando, né? Esses pacientes com todos esses sintomas tende a melhorar esse tremor, né, intencional. Temos que analisar, né, o equilíbrio estático e dinâmico do paciente também durante a avaliação, né, que mais uma vez o equilíbrio ele acaba piorando com a rigidez de tronco, com a diminuição da rotação de tronco também, né? Então, assim, os pacientes tendem a ter mais risco de queda. Então, temos que um ponto muito importante da avaliação. A marcha desse paciente, né? Então, é uma marcha que a gente diz festinante, né? É uma marcha com os passos curtos e rápidos, né? Então, também é outra coisa que temos que analisar, temos que ver se esse paciente tem o foot drop, né? Geralmente, os pacientes, eles não usam o movimento da marcha adequadamente, eles não fazem, né? Aqui a gente fala de heel strike, né? Não coloca o calcanhar primeiro no chão quando vai andar. Então, assim, eles acabam andando com o pé flat. Então, são exercícios que nós temos que estar lembrando no Pilates para trabalhar a tibial anterior, né? Trabalhar os músculos intrínsecos do pé para estar auxiliando a marcha. O estado funcional desse paciente também é super importante analisar, né? Eu gosto de fazer o Parkinson's Disease Questionnaire, que é um questionário, que é o PDQ, que é um questionário que avalia a atividade funcional, como que esse paciente está funcionalmente. É um questionário meio longo, mas ele é bem completo. Gosto muito de realizar também o TUG test e o 5 Sit-to-Stand test, que você tem daí parâmetros, né? Você começa a trabalhar com o paciente fala assim, tô me sentindo bem, mas se você não tem um parâmetro, um valor numérico para você acompanhar, fala assim, então tá, vamos fazer os testes que nós fizemos na avaliação, vamos ver como é que você tá depois de um mês, por exemplo, né? Então, eu acho super fundamental ter esses testes funcionais feitos durante a avaliação. A endurance. Então, os pacientes com Parkinson também, eles têm muita fadiga, falta de condicionamento vascular, né? Então, assim, eles um gasto maior de energia para executar o movimento, né? Então, eles estão sempre muito mais cansados, com uma fadiga
constante, vamos dizer assim. Então, aqui foi um puxadão, tá, gente? Assim, os pontos principais que eu acho que tem que estar avaliando com os pacientes de Parkinson's, tá? Agora, o Pilates para pacientes com Parkinson, né? O Pilates ele vai estimular movimentos funcionais biomecanicamente corretos, com um maior desafio proprioceptivo, através de uso dos diferentes aparelhos, né, que nós temos no Pilates. Então, temos lá, né, a cadeira, o Cadillac, o Reformer, o Barrel. Então, assim, esses vários aparelhos, eles estão todos diferentes, né, para estímulo proprioceptivo paciente, estímulo espacial também, né. É importante lembrar que é muito bom o Pilates para pacientes, porque a gente pode trabalhar na posição supina, na posição sentada, posição em pé, que facilita depois nos movimentos funcionais. Então, a gente pode também pensar de uma forma de progressão de fisioterapia, de atendimento, nesse sentido também. Então, o disco, o rolo, a bola, é, no bolso e o Macarlu são também dois equipamentos que a gente usa aqui. O no bolso é um mat, é tipo um colchonete que você coloca no chão, só que tem uma textura que estimula, dá sinais, né, para o paciente, mandar estímulo para o cérebro. Então, a gente até recomenda, assim, que o paciente faça a terapia mesmo descalço, né? A gente tem a tendência a usar aquela meinha no Brasil, né, antiderrapante, mas nós precisamos estar mandando estímulo para esse paciente. Então, tem que ser barefoot, tem que ser com o pé no chão mesmo. E no bolso e o Macarlu também é uma bolinha, que tem um lado ela é achatada e do outro lado ela é redondinha. Então, os pacientes também acabam utilizando bastante esses dois para fazer esse estímulo sensorial, tá bom? O Pilates também visa essa conexão neurológica com a educação do movimento, né? Então, assim, ter o cliente focado de como ele sente aquele movimento e como ele se relaciona com o corpo como um todo. Isso é muito legal do Pilates, né? Porque trabalha o corpo como um todo. Então, são ferramentas que fornecem essa conscientização corporal, né, para o cliente, para o paciente de Parkinson's, porque eles acabam perdendo isso daí, né? E essas atividades daí, que essa conscientização vai afetar diretamente na funcionabilidade desse paciente em casa. Então, essa forma de trabalhar como um todo, ela é muito legal com relação ao Pilates. E assim, o repertório chave a ser incluído num programa de Pilates para clientes com Parkinson's, eu diria que são exercícios de mobilidade da coluna, principalmente através da extensão. A gente sabe que no Pilates tem muitos movimentos de rolar, né? De fazer a flexão da coluna. Então, assim, no Pilates a gente tem que focar nos exercícios que tenham a extensão, a flexão lateral e a rotação, tá? Também os padrões escapulares devem ser trabalhados antes de se iniciar o movimento no membro superior, para já corrigir a postura, né? E aí tá integrando também com os movimentos da coluna. E a mobilidade do quadril também é fundamental, especialmente através da extensão do quadril, porque, como nós falamos, eles têm uma tendência a ter contratura nos flexores. Então, a gente quer trabalhar essa extensão, né? A rotação, né? A adução, a abdução, e depois também integrados à marcha. Tudo que a gente trabalhar, a gente tem que visualizar como esse paciente vai estar realizando essa marcha, quais exercícios que eu vou estar fazendo para que esse paciente tenha uma funcionabilidade melhor, né? Saia dali talvez uma postura mais adequada, andando melhor. Então, os exercícios têm que estar pensando o que eu vou fazer para que ele, né, levante da cadeira apropriadamente, que ele consiga caminhar apropriadamente, né? Então, tá ligando esses pontos. E as progressões, elas têm que maximizar as habilidades de equilíbrio e coordenação. Então, assim, como eu falei no início, o equilíbrio, ele é fundamental para evitar queda, né? Para evitar o paciente perder aquele medo. Muitos pacientes com Parkinson's têm medo que eles vão cair. A gente sabe que se o paciente já se sente dessa forma, é uma chance muito grande que ele venha a cair mesmo, né? Tem até questionários aqui que a gente faz perguntas. Você tem medo que você vai cair? Você acha que se você andar na rua sozinho, você pode cair? Então, são pacientes que têm um certo, um maior risco de queda mesmo, né?
Só que lembrar que a gente tem que sempre trabalhar esses equilíbrio de maneira adequada, de maneira segura. Então, por isso que é importante a avaliação, para você ver onde esse paciente está. Então, como que você vai iniciar esse treino de equilíbrio? Começa com o treino de equilíbrio estático, depois você vai passando para o dinâmico. Começa com uma superfície firme e depois você pode passar para uma superfície instável. Então, tudo planejado, tá? Então, se os pacientes, como eu falei, tiverem problema de foot drop, né? O tibial anterior não tá firing, não tá contraindo, não tá tendo um engajamento que precisa. Então, nós temos que fazer exercícios em pilates que também vão favorecer a contração do tibial anterior, né? Também temos que fortalecer a panturrilha, o gastrocnêmio e os músculos intrínsecos do pé. Temos também que pensar nos alongamentos, então temos que alongar a panturrilha também, alongar os músculos que fazem a inversão do tornozelo, e temos que checar na nossa avaliação, eu não coloquei lá, se esse paciente ele tem mobilidade articular do tornozelo, tá? Porque talvez, dependendo da rigidez, cria-se uma deformidade articular, uma atrofia muscular, e o paciente às vezes não tem muito movimento da articulação do tornozelo. Então, tem que prestar bastante atenção nesse ponto na avaliação, tá? É fundamental. Também a gente recomenda aqui fazer exercícios de extensão dos dedos do pé. E um ponto interessante aqui é que, por exemplo, se o paciente está num episódio que ele está frozen, ele não consegue iniciar o movimento, quando ele flexiona o ombro e faz a extensão dos dedos dos pés junto, isso pode auxiliar a quebrar esse padrão de frozen pattern, que a gente chama aqui, tá? Mas tem que tomar cuidado, tem que estar sempre perto do paciente, né? A gente sabe que tem vários níveis, os pacientes podem se desequilibrar e cair. Tá? A gente usa muito aqui o metronome, que não sei se vocês conhecem aí no Brasil, que faz um som, faz um apito. Então, como os pacientes de Parkinson eles têm dificuldade, né, dessa sincronicidade de movimentos repetitivos, a gente acaba usando o metronomo para ter o estímulo auditivo, para que ele possa continuar fazendo os exercícios sempre no mesmo ritmo, porque a tendência é ele começar bem, faz o exercício bem, e aí vai ficando os movimentos ficando menores, mais lentos, mais lentos. A gente tem um estímulo, pode ser verbal, pode ser um estímulo auditivo, isso estimula ele tentar manter sempre o mesmo padrão. Gosto muito de usar o boxing, né? Assim, fazer os movimentos de boxing antes até de iniciar o Pilates, como aquecimento, com movimentos rotacionais, que a gente já sabe que os movimentos rotacionais são excelentes para Parkinson, para estimular o sistema nervoso central. A gente sabe que ajuda a normalizar também um pouco o tônus. Então, eu gosto muito do boxing, tá? O alongamento dinâmico ele é mais indicado durante a sessão, né? E a gente usa também aqui o miofascial release. Então, às vezes, se o paciente está apresentando uma contratura ou uma área que precisa ser mais estimulada, eu vou lá e faço o miofascial release naquela região, até mesmo antes de começar a terapia, coloco o hands-on, né, minha mão no paciente antes de começar a sessão de pilates. E os alongamentos passivos, eles são mais indicados para o final da sessão, não no começo, não no meio, no final. A gente indica os alongamentos dinâmicos, que é o que acontece no Pilates, né? Se você parar para pensar, tem muitos alongamentos dinâmicos no Pilates, o que é excelente, que é isso que a gente quer, tá? Então, assim, os músculos que a gente procura treinar, né? Vamos dizer assim, no paciente com Parkinson, né? Eu coloquei bem brevemente aqui, tá? Knee extensors, né? Os extensores de joelho. A gente tenta trabalhar a endurance, né? Nesse grupo muscular. No tornozelo também, a gente trabalha força e endurance. Nos extensores de quadril, a gente tenta trabalhar um pouquinho mais isometricamente. Nos estabilizadores do quadril também, um pouquinho mais isometricamente. Nos flexores de quadril, a gente trabalha a força muscular e a flexibilidade. Porque lembra, eles têm contratura. Então, se você tem contratura, você não tem uma amplitude de movimento adequada. Então, a força muscular acaba sendo afetada. Então, a gente tem que trabalhar a força muscular juntamente com a flexibilidade, tá? E os rotadores de tronco, a gente tem que trabalhar a flexibilidade e o alinhamento.
né? Devido à postura que o paciente de Parkinson ele acaba tendo, né, adquirindo ao decorrer dos anos com o decorrer, né, a progressão da doença, tá? Então, gente, resumi bem isso aqui para vocês, tá? Eu espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma. Como eu falei, é um assunto que dá para ir deep, que dá para a gente ir mais profundo. Eu tentei ser o mais breve possível, dar os pontos-chave para vocês pensarem de tipos de exercício que vocês podem estar utilizando, mas é um assunto muito complexo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem para nós, né? Eu, como falei, sou uma das criadoras do Physio Power Connection e a gente está tentando, da melhor maneira, estar auxiliando os fisioterapeutas aí no Brasil. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse slide, dessa aula sobre o Pilates para pacientes com Parkinson, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.